ele já reagiu durante um assalto e acabou levando um tiro enquanto esperava a esposa dele. Ele estava sentado na calçada. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar com que você conte melhor pra gente essa história, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde a todos. Então, era 13 do 4 de abril, né, de 2020, eu estava em frente à igreja, da igreja do Espaço Novo Tempo. A gente ia fazer uma recolhição de alimento, né, para a gente distribuir o pessoal em volta. Enquanto eu estava sentado lá esperando a minha esposa para a gente abrir a igreja, veio uma moto com 2 bandidos, entendeu? Que me parou, eu não vi ele, eu estava de cabeça baixa, estava de fone de ouvido também. E ele foi e disparou. Eu joguei o celular dentro da igreja, ele foi e disparou, tirou a arma e deu um tiro no meu peito até hoje, e foi muito traumatizante. Quando você olha para trás, depois de tudo isso que aconteceu, qual é o sentimento que vem, Pedro? Então, até hoje eu tenho medo. Eu até, às vezes, eu passo lá em frente, onde que aconteceu o acidente, né? Porque eu moro ali próximo. E é traumatizante porque você fica desesperado por qualquer coisa. Acha que a pessoa tá vindo em cima de você, acha que ela vai te assaltar, acha que... Por sensação de medo, né? O trauma que ficou, né? E até hoje eu vivo ainda esse medo ainda, de você ser assaltado, de você ser roubado. Fica o trauma, né? Eu acredito que por você já ter vivido isso na pele, é um trauma real. Agora eu queria que você falasse sobre o fato de você ter reagido. Como que você avalia isso? Então, igual eu vi a menina aí falando, ela foi emoção, foi uma reação assim que eu não esperava de mim, porque eu só peguei o celular e joguei dentro da igreja, eu não pensei nenhuma, 2, 3 vezes. Depois que eu vi ele tirando o celular, a arma da cintura, que eu fui ver assim que ele estava armado. Então, igual o secretário falou aí, que o especialista falou que esse negócio de reagir nós acaba sendo afetado, né, por isso. Faz o seguinte, Pedro, continua comigo que eu já volto a falar com você, que você trouxe pontos importantes que eu quero repercutir aqui com os especialistas. Letícia, ele comentou do trauma que fica, né? E como eu bem disse, é um trauma real. Ele já passou por isso. E aí, o que fica agora, isso muda todo o comportamento dele. É o que a gente vê acontecendo com a sociedade. Sim, e o Pedro, ele traz um depoimento muito interessante, porque ele disse assim que antes do assalto, ele estava de fone, estava bem distraído. Então, esse comportamento de distração que antecede a um assalto faz com que a reação seja realmente instintiva e voluntária. E a gente acaba fazendo o que o Rafael bem colocou, que é ou foge, ou enfrenta, ou paralisa. Que são 3 ações danosas na condição, vamos dizer, de vítima, naquela condição de vulnerabilidade. Então, quanto mais distraído o indivíduo tiver num contexto que antecede o assalto, pior vai ser essa reação frente ao assalto. E aí, consequentemente, os traumas vão ser muito maiores, porque as sequelas vão ser muito grandes. Você vê, ele foi baleado, ficou no hospital. Então, quanto maiores as sequelas, maiores serão os traumas. Se a gente parte do pressuposto que o nosso organismo reage assim para nos proteger, uma psicoeducação importante de nós pensarmos na seguinte direção: não reagir, como o Rafael colocou, não olhar nos olhos, não fazer nenhum tipo de movimento brusco, são as reações que vão nos proteger. É claro que a gente não sabe como que cada um de nós vai reagir frente a um assalto, porque, de novo, a reação é instintiva. Mas quanto mais você tiver consolidado na sua cabeça qual a melhor estratégia, qual é a estratégia que vai te proteger, pode ser que as chances de você reagir de uma forma mais satisfatória e menos danosa para o seu patrimônio e para a sua condição física é maior. Por quê? Então quer dizer que se eu ficar mentalizando que eu não vou reagir diante de um assalto,
E isso pode me ajudar de fato a ter esse comportamento caso eu venha passar por esse evento traumático? Sim, a ideia é exatamente essa, porque o nosso comportamento que nos coloca em risco são comportamentos motivados pela ansiedade, que no fundo quer nos proteger, quer fazer com que a gente saia daquela situação de estresse. Mas qualquer reação de forma intempestuosa ou de enfrentamento ou de fuga vai nos deixar vulneráveis. Rafael, a Letícia já tocou no ponto do fone de ouvido, que inclusive nós já ilustramos aqui no programa. A distração, é isso que esses bandidos mais buscam? Eles estão assim de carro, estão de moto, estão passando, eles estão em busca de uma pessoa distraída. Como é que funciona? Sim, Roberta, nós temos indivíduos que já atuam de forma planejada, de forma premeditada, mas existem indivíduos que atuam, especialmente em vias públicas, na oportunidade. E essa oportunidade, ela surge a partir de questões que são biológicas e pessoais, como idosos, crianças, às vezes mulheres desacompanhadas, mas muitas vezes a distração, a falta de atenção, né? Existe uma teoria ou uma síndrome à luz da criminologia que fala síndrome de Alice, né? A gente não pode achar que mora em um local, que vive em um local em que há segurança. Por mais que nós não concordemos com esse tipo de ação, por mais que o direito à propriedade, à incolumidade sejam direitos fundamentais em nosso país, não dá para se esquivar de que existe a violência. Então, quando você encara esse problema de que existe a violência e age de forma preventiva, com ações bem esclarecidas, você reduz muito o risco de se envolver de forma mais grave num tipo de situação como essa. Então, a distração, ela é elemento-chave, especialmente para crimes contra o patrimônio em via pública. Tainara, como é que você se sente depois de rever essas cenas que você estava ali, presenciando no exato momento em que esse empresário foi assaltado? Qual é a sensação que isso te traz? Então, isso me traz muito medo, porque eu moro na região e eu não sei se eu posso ir até um supermercado, levar o meu telefone para fazer um pagamento, sem saber, eu não sei se eu vou voltar com o telefone, se eu mesmo vou voltar. Então, eu fico com muito medo. Eu fico, sim, com um trauma. Não é a primeira vez que eu vejo um caso desse. Então, assim, trauma, por mais que tenha acontecido com outras pessoas, o trauma também fica em mim. Então, assim, eu já não saio com o telefone, não escuto música nas ruas, porque eu sei que tem os riscos, então eu prefiro não correr os riscos. E são riscos grandes, né? São riscos grandes, com certeza. Por mais que, assim, ele não estava, talvez, correndo risco, estava ali tranquilamente passeando com o seu cachorrinho, mas eu não sei da maldade da outra pessoa, do que está do outro lado. Então, eu prefiro evitar. E, às vezes, evito até demais a ponto de não passear com o cachorrinho, de não fazer algumas coisas. Então, a sensação é de trauma e medo. Tem um certo horário que você, ali, por ser moradora dessa região, você nem sai de casa? Então, entre o horário de 9h30, 10 horas por aí, já para mais tarde, eu evito sair na rua, porque já começa a ficar as coisas desertas, uma movimentação estranha. Então, eu prefiro evitar. Eu já morei nessa região e falo para vocês, tá, gente? Celular, caminhar no calçadão com fone de ouvido, ouvindo musiquinha. Infelizmente, é o que eu disse no início do programa, a gente trabalha, compra as nossas coisas e a gente não pode usar. Quem quer usar nossas coisas? O bandido. É ele que quer usar nossas coisas. E nesse ano, gente, em todo o estado, mais de 7.700 pessoas foram roubadas nas ruas. E Vila Velha é a terceira cidade com mais roubos nas ruas. Primeiro é Serra, depois Cariacica e aí em terceiro lugar temos Vila Velha, que é exatamente onde o Pedro foi assaltado, não é isso, Pedro? Você continua com a gente por ligação de vídeo aqui participando? Consegue me ouvir? Estou aqui. Consigo sim. Qual é a sensação depois disso, depois de tudo que você passou, diante do que a gente está mostrando aqui? Passa um filme na sua cabeça, tudo de novo, Pedro? Os momentos, assim, lembranças, entendeu? Ficam marcados, porque a cicatriz ainda fica no meu corpo, entendeu? Porque eu tive perfuração, né? Quase perfurou um pouco do meu pulmão também, quando eu tomei um tiro. Então, marcas que ficam. Eu tenho um lado aqui ainda que ele é meio... Eu tenho meio sensibilidade nele, eu sinto ele inchado ainda de vez em quando. Então, os traumas ficam. Cada dia passa, você lembra, não tem como você não lembrar das coisas que aconteceu. E jamais um assalto, né, que a gente às vezes não espera, né? Jamais eu que conheço a região, né, que eu fui criado e nascido ali, às vezes a gente não espera, quando menos a gente espera, aconteceu.
E o que é mais impressionante no seu caso é que você tomou um tiro no peito. Você realmente ficou entre a vida e a morte. Que bom que o final dessa história você está aqui para contar para a gente. Que bom, né? Qual o recado que você deixa para o pessoal de casa depois de tudo isso que você passou? Você falou isso, é tão emocionante de falar, porque eu agradeço a Deus, né, por eu estar aqui hoje. Porque se não fosse Deus ou as pessoas que estavam em volta, orando por mim, eu não estaria aqui, né? Mas eu só falo que hoje eu paro e penso muito, eu não faria de novo o que eu fiz. Mas também que a pessoa também não faça. Ela pense uma, duas, três vezes antes de fazer isso, porque às vezes passa sofrimento não pra gente, mas sim para a família das pessoas. Porque traumatiza e às vezes deixa sequelas também muito graves. E que o Senhor possa sempre estar dando sabedoria a todo mundo também. Amém, Pedro. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com nossos telespectadores essa experiência tão traumática que você viveu, mas que traz para a gente, né, um grande exemplo por que nós não devemos reagir diante dessas situações. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E a gente